Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Meus amigos, amigo, o dia de hoje é muito prazeroso para mim, porque é uma repetição inovadora. Eu estou trazendo para cá meu amigo pessoal e a quem muito admiro, Ormuz Simonetti. Ormuz, que tem o nome do estreito por onde passam os grandes navios, teve uma experiência de navio que é notável e transformou aquilo que seria uma tragédia, quase tragédia, mais coisas assim muito pesadas, num assunto leve, agradável e bom. O livro de Ormuz é uma inovação, porque há muitos livros de viagem, muito, no mundo inteiro, em todo lugar, não como esse. Esse é um livro singular. Eu comecei a ler com aquela linguagem, como se come papo, pelas costuras, e pude verificar, primeiro, uma abrideira e uma saideira, como no livro de Cascudo, Prelúdio da Cachaça. Cascudo dizia que a cachaça começa com a abrideira e terminava na saideira. Eu comecei com a abrideira, o começo da coisa, com um prefácio de Armando Holanda, muito bem feito, curtinho e bom. Bem simples, bem objetivo, lírico, mostrando um lado de Ormuz. Passei a ler a maravilha do pós-fácil feito por Carlos Gomes, também ambos acadêmicos, também ambos escritores. E ele conseguiu, com a síntese que lhe é peculiar, mostrar muitos aspectos do livro. Meus amigos, este cidadão é um cidadão prestante, ativo e movimentado. A minha ligação com ele foi direta. É que há um grande advogado, um homem notável em tudo na vida, meu amigo pessoal, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele aqui no meu escritório. Tiago. Tiago é um advogado sério, inteligente, ágil e, sobretudo, é um homem de bom senso. Apresentar no direito sobre o aspecto de bom senso. Por isso o êxito dele. Mas há outros aspectos da nossa ligação, como no mundo cultural há sempre esses fatos. Há um livro de Ormuz que é muito importante hoje no Brasil. É que ele trata os troncos familiares de Goianinha, e é um livrão. Mas vamos aqui ouvir o entrevistado nosso pelo Baobá Cultural, que é Ormuz Simonetti. Ormuz, um pouquinho da sua infância e juventude. Bom, eu sou natural de São José do Mipibu. Meu pai era deputado constituinte em 48 e logo ele quis vir morar em Natal, né? E eu nasci em 1950 em São José, como eu tenho outros irmãos que nasceram em São José, Sônia, a esposa de Valério Marinho, que já é falecida, temos Marcelo, que também já é falecido, nós nascemos em São José. E os outros irmãos, né, Dante e Simone e Arnaldinho, nasceram em Natal. Dante, no caso, em Macaíba, que Dante é meu irmão, mas filho da primeira mulher do meu pai, que eram primas legítimas. Daí ter se iniciado aquele trabalho genealógico que me deu muito trabalho. Você começou daí, pois é, eu comecei, olhando para esse lado genealógico. Olhando quem eram aquelas pessoas da minha família que eu via em retratos velhos e não sabia identificar. Porque você é buliçoso, né? Eu almoçava na casa da minha mãe, eu trabalhava, eu era chefe do setor financeiro do Estado, lá na assessoria de comunicação do governo Vilma, e passei, os últimos 10 anos de vida de minha mãe, eu passei almoçando com ela. Então, depois do almoço e tal, eu mexi em fotografias velhas e comecei a perguntar à minha mãe quem eram aquelas pessoas. E ela às vezes identificava uns e outros não identificava.
Então foi que me deu a ideia de fazer uma pequena genealogia para conhecer as pessoas da minha família ligada ali, as primeiras, aquelas gerações próximas. Mas como genealogia é uma ciência apaixonante, a gente sabe como começa, mas nunca sabe onde é que vai terminar. E eu comecei a procurar alguma coisa que me ajudasse nessa situação, porque a árvore genealógica é muito complicado de se fazer. Porque se você escrever num papel, você precisa de um papel muito grande e termina sem abas para concluir. E nesse trabalho que você citou, nós temos mais de 12 mil almas ali entrelaçadas. Então seria um trabalho impossível de se fazer nos métodos tradicionais. O seu trabalho. Agora um pouquinho, ainda voltando para a sua família. Casado, quantos filhos? Casado com Geisa, minha esposa, fugindo um pouco da minha família, que sempre casava primos com primos. Eu casei fora, minha esposa é de Currais Novos, Cidroense, né? Eu tenho 3 filhos, a mais velha é Milena, que mora em Portugal já há 4 anos, foi, entre aspas, a culpada dessa viagem, não é? Tenho a Tiago, que já trabalhou, já falou com ele, trabalhou aqui com você, já falou sobre ele. E tem a mais nova, que é a Priscila. Priscila hoje, ela está ligada... Ela, aliás, fez um belo trabalho de apresentação aqui do das pai. orelhas, né? Ela está ligada lá na empresa da InterTV. Ela atuava na empresa do marketing, chefiava o marketing da empresa, era diretora de marketing, mas agora ela está na parte, a empresa investiu em energia fotovoltaica e ela está administrando essa parte da energia fotovoltaica no Brasil inteiro, porque ela faz parte do grupo, mas atua em todos os estados que o grupo tem subsidiárias, essas coisas. Ormuz, você presidiu com raro trabalho de inteligência e de habilidade o Instituto Histórico. Isso é reconhecido por muitos institutos históricos. Pode lembrar alguns que você hoje participa? Eu participo de várias instituições, né? Primeiro, aqui na nossa vizinhança, eu sou sócio correspondente do Instituto Histórico de João Pessoa, não é? De Recife, Instituto Histórico e Arqueológico, Instituto Histórico do Distrito Federal, do Maranhão, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e por aí vai. São muitos aí. São muitos, eu faço... De genealogia também, tem estudo? De genealogia do Instituto de Genealogia de João Pessoa, da Paraíba, que é ligada no mesmo prédio do Instituto Histórico, como nós criamos anos atrás o Instituto Norte Rio Grandense de Genealogia, e que hoje transformou-se num departamento e também está inserido dentro do nosso prédio lá. Hoje é um departamento. O que era uma instituição, nós transformamos em um departamento, a exemplo do que lá do de João Pessoa, que está localizado no mesmo prédio histórico. Você também pertence à Academia de Letras do Ceará-Mirim, né? Eu sou fundador. Fundador. Eu fundei com o nosso... Pedro Simões, com Pedro Simões, Pedro a grande Simões, figura humana de Pedro Simões. Essa academia. E na hora eu conversando com o Pedro, eu convidei ele para ir para o Instituto Norte Rio Grandense de Genealogia. Ele disse: terei muito prazer, desde que você venha, me ajude a fundar a academia, a ACLA, Academia de Artes de Ceará-Mirim. E ele foi para o Instituto de Genealogia e nós fundamos a Academia. Eu queria que você apresentasse este livro maravilhoso que eu me encantei. Por favor, apresente ele e conte a história do que você daqui narrou. Esse livro dos Navios dos Proscritos foi um livro como está escrito, né? Esse livro não teria sentido de ter sido escrito se não fosse o advento da pandemia, porque era um cruzeiro normal, uma viagem de recreio, né? E que não teria nenhum sentido ele ser escrito, né? Se não fosse o que aconteceu no quinto, sexto dia de viagem. Quando nós saímos daqui, partimos do Porto de Recife, esse livro, nós já sabíamos da existência da pandemia lá pela Europa, mas uma coisa muito singular, muito simplória e tal, e falava-se um pouco aqui, outro ali, mas não se tinha muita certeza de nada, né?
E nós, com o meu O navio se chamava? O navio era o navio, o nome original dele é um nome em inglês, ele está aqui, é o MS Sears, alguma coisa desse tipo. E que... Sim, então pegaram do Recife e saiu... nós pegamos no Recife, embarcamos no Recife. Mas antes do embarque, nós tentamos com a CVC cancelar o passeio. Mas a multa era quase o preço da passagem, né? Então nós resolvemos que embarcaríamos. Mas foi muito bom, nós passamos aqui na ilha de Fernando Noronha, né? Foi quando a gente conseguiu ter uma... A propósito, Fernando Noronha é um cristão novo. Sim, um cristão novo. Noronha, né? Tá. E nós passamos na ilha, infelizmente eu estava do outro lado do navio e tomando um uísque lá com um companheiro de viagem e não percebi, o navio passou, as pessoas pararam, não se tinha sinal de celular. Mas aí, naquela ocasião, se pegou as torres de celular da ilha e as famílias falaram com suas famílias em terra, né? E fomos embora e tal, viajamos, né? Tudo tranquilo. E a primeira ilha que nós pararíamos, como de fato aportamos lá, em Mindelo. Ficamos um pouco ao largo e houve muita negociação e foi quando as autoridades portuárias recusaram. Não deixaram que o navio desembarcasse em Mindelo. Aí acendeu a luz amarela, né? Ficamos preocupados com o porvir, porque já que acontecia aquela recusa em Mindelo e já se tinha algumas informações, alguém que comprou um pacote de internet maior, conseguia falar, já tinha alguns indícios, né? Passamos ali um meio-dia parado em frente à ilha, e sem saber o que estava acontecendo, mas depois o navio estava gente doente no navio? Não, até então não, né? E o porta-voz anunciou que as autoridades portuárias não permitiram o desembarque. Então partimos para frente, né? Fomos em direção a Tenerife, que seria a segunda parada. Em Tenerife, já se tinha muita conversa ali de pessoas, grupinhos conversando e tal, preocupado com a descida em Portugal. Então, em Tenerife, a companhia, a Plumatur é uma companhia espanhola, né? E ao parar em Tenerife, que o cais de Tenerife é um cais como se fosse o de Recife. Atraca o navio assim, bem próximo aqui, é uma pequena escadazinha que se desce tranquilo. E lá em Tenerife, depois de algum tempo parado, foi permitido o desembarque. Eu, com minha esposa, nós resolvemos não descer. Mas dos 1.800 passageiros, as mulheres ávidas para desembarcar, né? Porque mulher, para fazer compra, só quer uma descida dessa, né? Todo mundo querendo comprar alguma coisa, querendo andar e tal, né? Então, desceram 1.500 pessoas. Passou 2 horas e meia de gente descendo, porque eram elevadores e tal, essa coisa para desembarcar esse pessoal todo. Eu fiquei no navio, não desembarquei. Pessoas do meu grupo que desembarcaram, quando retornaram, a temperatura em Tenerife muda com muita frequência. Ela muda de um certo calor a um frio, são aqueles ventos frios que cortam ali e tal, aquela parte do mundo. Então, uma mudança de temperatura muito violenta com muito pouco tempo. Então, as pessoas que desceram, quando retornaram, nos informaram que as pessoas eram tratadas como assim, como leprosos, vamos usar uma expressão maior. Ninguém queria contato, né? As pessoas que entravam nas lojas, uma das nossas companheiras de viagem lá, disse que foi pegar esse negócio de brasileiro, de ter o contato, né? Foi botar a mão no ombro de uma vendedora, ela botou o dedo em riste e tal, falou a língua que ele também não entendia, e ela ficou meio apavorada com aquela reação tão grande da vendedora, né? Então, muitos passeios eram recusados, né? A pessoa queria fazer um passeio, né? Os colegas seus de viagem então, relataram essas coisas. As pessoas ficaram assim meio apavoradas e tal. E não sei se por conta disso, ou alguém que desceu do navio já estava com uma gripe, alguma coisa assim, mas quando voltou com essa mudança de temperatura, muita gente gripada, né? E você sabe que navio é um ar-condicionado central. Aquele vírus de gripe, ela vai passando de cabine e tal, essa coisa, você não consegue
A verdade é que no retorno do pessoal, né, que como a desembarque foi praticamente em 2h30, mas o retorno era mais devagar porque as pessoas não retornavam de uma vez, iam retornando aos poucos e tal. Então, quando chegou a noite, todo mundo estava a bordo. Mas e aí é que a gente começou a notar as pessoas gripadas, as pessoas espirrando e tal, e aquilo chamou a atenção. E nós partimos de Tenerife. Vocês fizeram muita amizade a bordo, rapidamente, mas... Não muito, companheirismo, porque né? eram grupos. Eu saí com um grupo daqui de 10 pessoas e a gente encontrou mais 2 pessoas lá. Eu cito no livro 2 pernambucanas que viajavam sozinhas e elas conheciam mais outras 2 lá de Pernambuco e dois rapazes e tal. Então, o nosso grupo continuou muito pequeno, né? A gente só se encontra. Às vezes, quando estava no piano bar, lá no café e tal, alguma pessoa chegava, a gente conversava, mas esse grupo ficou um grupo assim coeso. Era um grupo de pessoas daqui do Natal, não? Não, tinha Natal e o pessoal de Recife. Do Recife. Era 2 grupos, o Natal e o de Recife que se congregaram, né? E ficou assim. Então, nós partimos para Tenerife. De Tenerife partimos para frente, vai isso já era no 7º dia ou no 8º dia por aí. E quando chegamos em frente a Marrakech, o navio parou porque havia uma intensa negociação do capitão do navio com a autoridade portuária de Lisboa. Como Mindelo é ligado a Lisboa, né, a mesma língua e tal, e eles achavam que por não ter desembarcado em Mindelo, né, não desembarcaria também em Lisboa. E foi o que aconteceu. Nós ficamos em frente a Marrakech, ali na África, o navio em Marrocos, navio parado, né, e enquanto se desenrolavam as negociações. Também no Marrocos não foi... Não tinha parada no Marrocos. Nós ficamos porque me chamou a atenção, porque a gente sabia que estava em frente a Marrakech. O navio estava ancorado, mas muito ao largo, né? Não estava próximo. Então partimos de lá. Estávamos afundeados ali em frente a Marrakech e fomos em direção a Lisboa. Íamos em direção a Lisboa, mas aí 2 dias antes do desembarque, nós desembarcamos no dia 15, no dia 13, o capitão informou que Portugal não nos autorizaria o desembarque. E a negociação diplomática de Portugal com a Espanha resolveram que desembarcaríamos lá na Espanha, em Cádiz, né? E disseram isso já muito próximo de lá. Então, o que é que aconteceu? O navio começou a navegar a toda velocidade para poder cumprir o espaço de tempo e o tempo que teríamos que retornar de ônibus lá de Cádiz para chegar em Portugal no mesmo horário que a gente desembarcaria em Portugal. Por que isso? Lá em Lisboa. Por que isso? Porque muita gente pegaria avião naquele dia ou no outro dia. Entendeu? Pagaria para a Europa toda, né? A Espanha, o casal estava comigo, um pessoal ia para a França, outro para a Inglaterra, onde morava o filho dele, o professor estava indo para a Inglaterra, outros para a França. A viagem de vocês foi também com a finalidade de ver a filha que mora em Portugal. Eu ia para a casa dela em Braga, pararia em Lisboa, pegava um comboio, um trem e ia para Braga, né? Então, o que é que acontece? Em chegando, o navio começou a navegar numa velocidade muito maior, o que tornou muita gente enjoada e tal, por conta do balanço, né? Principalmente para quem está no 12º andar, que era os refeitórios, no 4º ou 12º, quer dizer, aquele pêndulo invertido, quanto mais alto, mais o navio vai balançar, né? E as pessoas ficaram meio enjoadas por conta disso. Enquanto era uma navegação tranquila, passou a ser uma navegação que balançava muito o navio. Acontece que ao chegar em Cádiz, descobrimos que não desembarcamos no famoso porto de Cádiz, na cidade de Cádiz. Coincidentemente, de onde partiu Colombo, né? Coincidentemente, eu moro num edifício residencial Cádiz. Uma coincidência. Você é um Hormuz, né? Eu moro já há 11 anos lá, né? Então, desembarcamos aonde? Num ancoradouro de conserto de navio.
não desembarcamos, não fomos autorizados a desembarcar no porto, e sim no ancoradouro. Nós desembarcamos quase que escondidos, né? Então ali o pessoal passava na alfândega, uma alfândega precária, tanto é que as malas, eu botei fotografia no livro, as malas ficaram dispersas no porto ali, aqueles cachorros cheirando ali, para ver se tinha alguma droga, porque não tinha estrutura, não tinha esteira, a esteira era muito precária para passar as malas de mão, essa coisa toda. E ali quem ia passando ia tomando ônibus. A CVC contratou 50 ônibus para levar 1.800 pessoas, né? E o nosso ônibus, geralmente comboio de 5, 6 ônibus, né? Que esperavam 5 ou 6 para poder não ficar eles muito disperso o comboio. E a madrugada... Foi o navio, o navio ficou ancorado. Não, mas o grupo do navio que providenciou esses ônibus... Não, dispersou-se todo mundo. Eu só via... no grupo, no ônibus que eu peguei, 2 casais que estavam no grupo estavam comigo lá. Por coincidência, eles estavam lá, porque a gente tentou passar na alfândega próximo e a localização da mala, você não sabia onde estava. Você tinha todas aquelas malas e você ia procurar a sua ali. Não tinha nada ordenado, nada coordenado, estava todo dessa maneira, né? E nós atravessamos aí, porque Portugal tem muitas fronteiras com a Espanha. E eles escolheram a fronteira porque já existia o fechamento das fronteiras. E eles indicaram a fronteira que o comboio ia atravessar, né? Quer dizer, foi um negócio programado, vai atravessar por tal fronteira. Tanto é que nós viajamos a noite toda, não é? 2 paradas para abastecer os ônibus, pelo menos o que nós estávamos, nós paramos num local que não tinha nada, não tinha sanitário, não tinha coisa nenhuma. Eu vi assim um grupo de pedras que aflorava da terra, e as mulheres iam lá fazer sua necessidade atrás dessas pedras, e os homens numa grade assim, perto do arvoredo, do matagal assim e tal. Quer dizer, foi um negócio, uma viagem também muito complicada, né? E dentro dos ônibus era o mais profundo silêncio. As pessoas tossindo, não é? E já por conta da descida lá em Tenerife, né? Muita gente, variação de temperatura, gripou, alguma coisa desse tipo. E nós atravessamos o território espanhol, entramos no território português, nesse comboio enorme, para chegar no aeroporto, né? E ao chegar no aeroporto, a situação foi mais complicada ainda, porque já existia uma quantidade enorme de carro, já porque os aeroportos estavam com os voos suspensos. Aí você imagina chegar a 50 ônibus, né? Não foi de uma vez, mas os ônibus iam chegando e toda a volta do aeroporto estava travado, o trânsito estava travado. Foi um negócio que a gente chegou lá, passou ainda 2 horas para poder desembarcar, descer dos ônibus, porque não podia descer antes, tinha que descer no local específico. E nós descemos. Nesse meio tempo, eu levei um chip português daqui, me preveni com isso. Eu ia conversando com minha filha por esse chip, desde que cheguei em terra. E a ideia era que eu saísse do aeroporto, não é? E pegasse um trem ou um ônibus e fosse para Braga. Mas aí, diante da situação pandêmica, ela disse: não, você não vai pegar ônibus, fique no aeroporto que eu vou sair daqui de Braga e vou pegar vocês. Imagine ela que nunca tinha ido para uma viagem tão longa, porque são 4 horas e meia de Braga para Lisboa, 2 filhos pequenos, botou dormindo no banco de trás e saiu de Braga para nos resgatar lá no aeroporto de Lisboa. Bom, então ela nos resgatou, nós viajamos de novo, também as estradas totalmente desertas, né? Não se via raramente um carro, e passei 3 meses dentro de um apartamento. Foi quando, porque ninguém podia sair. Lá se obedece mesmo, não, basta dizer, olha, não pode sair, ninguém sai mesmo. Ela, para ir ao supermercado, ela botava uma roupa, ia ao supermercado sozinha, fazia as compras, voltava, tirava toda aquela roupa, era para lavar e tal. Era porque ninguém sabia, ninguém tinha ideia do que era, né? Não tinha vacina, não tinha esse controle de máscara. Era uma interrogação na cabeça de todo mundo. Como é que você decidiu fazer este livro? Esse livro... Foi já na viagem ou foi lá em Braga? Esse livro, quando eu cheguei, eu achei que teria que contar aquela experiência. Escrevi
40, 50, não me lembro, algumas laudas, eu tenho essa fotografia aí, quando eu comecei a escrever essas laudas. Mas a cabeça não dava, eu não conseguia fazer. Eu anotei pontos interessantes, alguns acontecimentos que chamaram mais atenção. Quando eu voltei para o Brasil, né, um voo muito complicado também, um voo lotado, que paramos em Recife, de lá para cá foi acho que 12 horas, né, porque não parava em Natal. Então o avião passava direto para São Paulo para Recife, né, e depois de Recife a gente vinha. Então foi uma viagem. Uma odisseia. Além da tensão de você estar, né, naquela situação. Amigo, me diga uma coisa, o destino desse navio? Esse navio, ele sucumbiu também, como nós, né? Ele ficou parado no porto de Cádiz e depois eu vi, né, informações, eu sempre estava ligado na informação desse navio e vi que ele tinha várias ações da companhia americana, a dona dele, antes da Promatur comprar. Então ele tinha umas ações já antigas e quando juntou com a pandemia resolveram que o navio seria desmontado. Então lá na Turquia tem uma cidade que ela uma das fontes de renda dela é o desmonte de grandes embarcações. Então como é que eles procedem? Ele pega o navio, e o navio de 25 anos é um navio novo, praticamente um navio novo de 25 anos, navio de 300 metros de comprimento, é um navio muito grande, feito especialmente para o turismo, né? Então esse navio vai para essa praia na Turquia, ela já é preparada para isso, quando a maré enche, eles vêm com toda a velocidade e entram de praia acima, né? Até o motor parar. Na hora que o navio para, ele espera que a maré baixe, aí entra os sucateiros, né? Aí desmonta aquela coisa toda, já tem os compradores para as cabines, para a cutelaria, para o aço do navio, para as obras de arte, então já tem aqueles pessoas. Vocês sobreviveram a essa tragédia, a esse drama, mas o navio não. O navio não. Agora você prestou uma mensagem singular contando a história desse navio. Pelo menos de uma parte da história desse navio. Deram um flash sobre o navio. Meus amigos, infelizmente o nosso programa, a TV, tem horário limitado. Ô Moisés, uma palavra sua ao nosso telespectador. O que é que você vê no país hoje? O país hoje está complicado, né? Nós temos situações adversas, nós temos ainda eu não gosto de falar de política, claro, mas eu gostaria que o país tivesse um rumo, definisse para onde é que nós vamos. Nós estamos assim, meio sem definição, através de brigas, talvez de congressos. Semelhante ao navio. Eu me lembrei por conta disso, viu? Pois é, então eu gostaria que se definisse um rumo e que se tomasse esse rumo, porque todos nós queremos o bem. Encontrando um porto da felicidade. Né? Nós todos queremos o bem da nossa nação, e para isso tem que ter paz. Meus amigos, eu tenho que agradecer muito a presença de Ormuz Simonetti, que é uma figura tão importante para o nosso Estado. E quero, como sempre, fazer a indicação de uma frase. Mas hoje me permitam que hoje a frase é minha, porque eu tenho repetido, mas gosto dela. Mas dá certinho com Ormuz. Não tem futuro quem não cuida de seu passado. Realmente não tem futuro quem não cuidar de trabalhar das suas origens, do seu passado, que é esse trabalho notável que está sendo feito. Meus amigos, continue sempre participante da TV Futuro com o programa Baobá Cultural. Divulgue, leve os seus amigos, se você gostou do programa, faça sugestões que a gente possa fazer em novos programas. Nós estaremos sempre presente com vocês, todo sábado, às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Até logo. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá,